Início de 2022 trouxe algumas incertezas e alguns pontos importantes para o mercado do trigo. Ontem as cotações na Bolsa de Chicago fecharam o dia com altas fortes, hoje parecem realizar um pouco de lucros, mas já nas últimas sessões também vinha mostrando um avanço importante. As tensões políticas, geopolíticas entre Rússia e Ucrânia se intensificando, estão pesando para o mercado. O clima, a questão climática está pesando para o mercado. Todos esses pontos a gente precisa desdobrar e entender como vão se alinhar agora para continuar impactando no andamento das cotações. Para isso a gente chamou um especialista, né, para estar conosco aqui no Notícias Agrícolas nessa quinta-feira. Conosco o Elcio Bento, analista de mercado da Safras e Mercado. Elcio, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter você conosco. Boa tarde, Carla. Eu que agradeço essa oportunidade de começar o ano aí. Eu estou voltando de férias agora há pouco, então interagir com o mercado é bastante interessante, por isso agradeço a oportunidade do Notícias Agrícolas. Tá voltando de férias num momento onde as coisas estão meio atribuladas ali pro trigo, né? Eu só queria primeiro contigo tratar do mercado internacional, porque a gente tem essas variáveis aí postas. Já se falava sobre isso no final de 2021 e aí me parece que isso está mais palpável nesse começo de 2022, quando a gente olha para essas relações Rússia e Ucrânia, que são dois importantíssimos fornecedores globais de trigo. Como é que está esse cenário agora, Elcio? Então, Carla, me permita dar um passinho atrás para a gente lembrar que a Claro. gente está vindo de uma temporada que é uma temporada de escassez, do enxugamento da oferta de trigo no mundo. A gente está numa temporada 2021, 2022, aquela temporada que iniciou lá em junho de 2021 e vai até maio de 2022, onde a gente teve quebras em importantes fornecedores. O Canadá, por exemplo, teve uma quebra de 13,5 milhões de toneladas. Sim. Então, foi a produção de 26 milhões, então é mais de 40% da safra canadense quebrando. Na Rússia, que é o maior exportador de trigo, teve uma queda de 10 milhões de toneladas. E o próprio Estados Unidos, que teve uma safra de primavera muito complicada, também teve uma queda de produção de 5 milhões de toneladas. Então, grandes fornecedores tiveram quebras de safra e foi isso que tirou um trigo que estava no patamar de $6 por bushel para levar até 8,80 por bushel na Bolsa de Kansas, que é uma bolsa que comercializa o trigo hard. Então, a gente vem num cenário de que teve uma queda da oferta. É bem verdade que os países do hemisfério sul, Argentina e Austrália, produziram safras recordes que ingressaram agora há pouco no mercado. Isso, então, deu um recuo no mercado. Então, para entender já, a gente tem essa situação de oferta que reduziu, e agora a gente entra em 2022 já olhando para a próxima safra. A gente tem, primeiro, que os preços se elevaram em função dessa redução da produção da temporada passada, e essa elevação das cotações levou a um maior interesse, ou deve levar a um maior interesse de plantio na safra, próxima safra que a gente tem. E isso a gente já vê na safra de inverno. Só que, por outro lado, a gente tem uma questão climática que está complicada, principalmente agora já mais trazendo aqui para a questão norte-americana, que teve seca durante o plantio e que agora tem frio intenso. Então, a gente tem também já, começam as preocupações. Então, por tudo isso, a gente chega agora, Carla, nessa questão que tu colocou, tu colocasse sobre a questão Rússia-Ucrânia. A gente está falando de o maior exportador de trigo do mundo, que é a Rússia, e a Ucrânia, que está entre os 6 maiores, e a gente pode colocar também na questão do Mar Negro, Cazaquistão, que também exporta. Então, a região que tem muita venda de trigo, tem muitos exportadores, grandes players vendedores de trigo, e que vem aí na iminência até de um conflito bélico que poderia travar o comércio nessa região. Então, em se travando o comércio nessa região, a demanda se desloca para outros players. Coloca aí os Estados Unidos, Canadá, Argentina, Austrália, e por isso que a gente tem, ou teve nas sessões anteriores aí, uma tendência de elevação. Então, a gente vinha de uma acomodação dos preços, essa acomodação sentindo a possibilidade de uma safra maior, e, de repente, a gente tem essa intensificação da tensão diplomática no Mar Negro, que acabou, nessas duas últimas sessões, elevando as cotações. Então, basicamente, esse é o cenário que a gente tem para o mercado internacional, está verificando no mercado internacional neste momento. Elcio, quando a gente olha, antes da gente tratar do clima, vamos tratar ainda um pouquinho dessa questão Rússia e Ucrânia.
isso impactaria muito severamente no fornecimento de trigo, né, para o mundo todo. Como é que estão reagindo os importadores? Já sinalizam essas preocupações? Já pagam talvez um pouco mais por esse trigo? Alguma espécie de prêmio, algo nesse sentido? Diante dessas preocupações, como ficam os compradores num cenário como esse? Eles tentam se antecipar? Isso aumenta a demanda muito, muito agressivamente no momento onde ela não seria tão forte? Como é que fica o lado dos compradores diante desse problema? Certo, Carla. Primeiro é interessante que a gente lembre que a gente já falou, a Rússia tem uma safra menor e o governo russo já estava ameaçando e dificultando Sim. as vendas, colocando taxas de exportação exatamente para garantir o consumo interno. O que a gente já pode perceber, é claro, a demanda continua muito forte. A gente tem países da África, especialmente do norte da África, que são grandes importadores, Egito principalmente. No sudeste asiático tem a Indonésia, a Filipinas, são grandes compradores, e esses países precisam garantir o seu abastecimento ao longo da temporada. Então, no momento que se tem uma incerteza em relação a essa comercialização, já começa a se sentir um deslocamento da demanda. As inspeções de exportações norte-americanas dessa semana já dão uma sinalização de maiores compras dentro dos Estados Unidos, porque fica a dúvida de uma eventual aquisição para retirada posterior num país, por exemplo, Ucrânia ou a Rússia, que é o grande exportador, e uma eventual interferência, um eventual conflito nessa região, paralise o comércio internacional. Então, se estaria numa situação de compradores que estariam realizando uma aquisição nessa região e poderiam, eventualmente, não ter possibilidade de retirada. Então, somente a possibilidade desse conflito, a intensificação desse conflito entre esses dois grandes exportadores já desloca, assim, a demanda para outros países. E mesmo que não desloca, o mercado vive muito do sentimento, ele antecipa, ele antecipa os fatos. Então, por isso que nós tivemos a interrupção de uma tendência de queda que a gente tinha no mercado, mais uma vez, trazendo aquela situação de aumento esperado para a próxima safra, intensificou-se, ou melhor, estancou-se essa tendência de queda, nós tivemos, nas duas últimas sessões, uma elevação de quase 7%. Então, já é o mercado respondendo a essa incerteza que se coloca dentro do mercado global num eventual conflito entre dois grandes exportadores. E isso tudo se choca, portanto, com essas preocupações agora para a questão climática, para a safra de inverno norte-americana, que é um volume de oferta também importante no quadro global, quando a gente olha para o trigo de inverno nos Estados Unidos. O que você está projetando? Quais são as suas expectativas diante dessas condições climáticas que já foram difíceis durante o plantio e agora também se agravam e acabam sendo adversas durante o desenvolvimento e a conclusão dessa temporada, Elcio? Vai ser, inevitavelmente, uma safra menor, portanto, de trigo de inverno nos Estados Unidos. Eu acho, cara, que ainda é cedo para a gente dizer que vai ser uma safra menor. A expectativa até que seja uma safra maior, foram os números que a gente teve do USDA no último relatório. Certo. A questão toda é se o clima vai eventualmente ou efetivamente quebrar essa safra. Então, só para a gente colocar o pessoal que está assistindo um pouco mais claro, quando a gente fala de tensão diplomática, Rússia e Ucrânia, a gente está tratando de um lado do fator da demanda ainda da temporada 2021-2022. Já é iminente, já está acontecendo, na verdade, essa situação. Então, só para entender, a gente está falando de dois grandes exportadores que têm trigo ainda para vender dentro da atual temporada. Quando a gente começa a olhar para a próxima safra, a gente começa a falar do lado da oferta da próxima temporada 22-23, que inicia a partir de junho de 2022. Então, a gente tem essa incerteza assim. O que a gente tem efetivamente é que a área é maior do que do ano passado, no caso norte-americano, e é maior também na Europa, é maior na Rússia, é maior no Canadá, que o ano passado quebrou. É bem verdade que o Canadá planta muito mais na primavera, então a safra que ainda vai ser plantada. Tem tudo isso que está se levando em consideração. É muito cedo, Carla, para a gente dizer a safra vai ser menor. Porque a gente sabe que o clima ainda pode se recuperar e as lavouras que estão em desenvolvimento agora podem se recuperar ainda. Fica muito no campo especulativo, só que o mercado vive de especulação. Se tem uma possibilidade de quebra de safra, o mercado já precifica. O que a gente tem ainda, nos números iniciais, e aí tem que se ponderar a possibilidade de quebra, mas não a certeza de uma quebra ainda por questões climáticas, a gente tem uma situação de que a safra será maior. A próxima safra,
Isso é normal dentro do mercado agrícola. Nós temos preços, neste momento, por exemplo, 24% superiores ao do mesmo período ano passado nas bolsas norte-americanas. Certo. E ao longo de toda a temporada foram preços maiores. Então, preços maiores chamam o produtor. Chama o produtor a produzir mais. Isso ficou claro no ano passado aqui no Brasil, que nós acabamos colhendo uma safra recorde porque os preços eram atrativos. Então, Carla, a gente tem sim uma tendência que a gente tenha uma safra maior, e o ponto de interrogação, e não dá para a gente antecipar isso, não dá. Eu costumo dizer que a gente não quebra a safra antes dela quebrar. Mas existe um grande ponto de interrogação, que é a questão climática, uma safra norte-americana que sofreu com seca quando estava sendo plantada, e agora uma lavoura já debilitada vem sofrendo com frios extremos. Se vai efetivamente quebrar, ainda é cedo para a gente falar. E a gente sabe que o mercado climático é sempre muito volátil e muito especulado, né, Elcio? Exato, e no questão do trigo é muito mais. O trigo é a commodity que mais tem sensibilidade a questões climáticas. A gente vê aqui no Brasil, fica muito claro isso. A gente fica no momento do plantio esperando que chova uma quantidade suficiente para que se consiga plantar. Aí começa a desenvolver o trigo, é bom que seja frio. Só que logo adiante, quando começa a florar e encher grão, o frio, as geadas são totalmente prejudiciais. E mais adiante, lá na colheita, se chover na colheita, a gente tem quebra de safra e por questões de qualidade, que a gente teve isso na questão do Paraná este ano. Então, commodity, mercado de trigo para commodity, no modo geral, é muito volátil. No caso do trigo, dada a sensibilidade desse produto aos efeitos climáticos, no caso do trigo ainda é muito maior. Então, sim, a gente vai passar aí por um período, tem a safra de inverno que vai entrar agora, depois vai plantar a safra de primavera, serão momentos, assim, de indefinição. É cedo para se falar, para se cravar, nós vamos ter uma produção maior, nós vamos ter quebra de produção, porque a questão climática ainda é muito incerta. Produção climática incerta traz essa volatilidade que nós tivemos no mercado de trigo agora nas últimas semanas e que devem persistir dentro dessas incertezas do lado fundamental, e quando a gente tem ainda questões extras, né, exógenas aos fundamentos, como essa questão da possível conflito no Mar Negro, tudo isso gera volatilidade, então a gente não vai ter muito sossego dentro do mercado de trigo, vai ter muita incerteza vindo para aí. Era isso que eu queria entender. Isso isso mantém a tendência de alta, justamente com o mercado tentando precificar esse cenário, ou a tendência de que a situação continue de intensa volatilidade para as cotações internacionais do trigo? Eu acho que o mercado vai seguir volátil, isso é o ponto. Tendência, o espaço para recuar não existe muito, porque a gente ainda está sobre a regência de números comerciais, de números do ano comercial 21-22, que só vai encerrar lá em maio. Né? Então, por um lado, a gente tem o mercado efetivamente acontecendo, que é um mercado de pouca produção, né? Isso impede que nós tenhamos uma tendência de queda acentuada e que, enfim, o mercado começa a desfazer e caindo de forma ininterrupta. O espaço para queda é pequeno. Já o espaço para alta, o mercado também já vinha sofrendo com uma escassez muito grande. Então, para a gente ter elevações acima daquele 8,80 que a gente teve no pico de máximo na Bolsa de Kansas, por exemplo, para a gente ter preços acima desse momento, teria que ser consolidado uma quebra de safra. Então, eu acho que o mercado tem uma banda interessante da gente acompanhar aí, que seria mantendo ali dos $7,50 e buscando dólares. Pensar nessa margem aí dentro da atual realidade, entre 7,50 a 8,50 seria uma banda interessante para o mercado caminhar nos próximos meses aí até o ingresso, principalmente até o ingresso da próxima safra. Elcio, a gente falou um pouquinho sobre a demanda, sobre essa necessidade que, né, os asiáticos e os países asiáticos, os países africanos têm aí de fazer as suas compras e tudo mais. E o ano passado nós vimos muito as informações e o mercado refletindo isso também, dessa demanda muito forte por trigo, inclusive para substituir em alguns momentos ali, ou para ajudar a compor a alimentação animal, um substituto para o farelo de soja que estava em níveis altíssimos, o milho que testou patamares muito altos também de preços. A gente deve ver isso seguir também em 2022? Olha, galera, na verdade, o que a gente teve, vamos dizer assim, o start para os preços do trigo começarem a recuperar foi exatamente uma forte alta dos preços do milho. Sim. Que levou, por exemplo, a Rússia, a China fez leilões de estoques de trigo, e esses leilões de estoque de trigo, um total de 20 milhões de toneladas, só para a gente fazer um comparativo, 20 milhões de toneladas é 2 anos de consumo brasileiro de trigo, né? Então, 20 milhões de toneladas de trigo que foram leiloados pelo governo chinês, eles foram demandados não por moinhos, não para fazer farinha, mas por indústrias de ração. Isso em função daquela forte alta que a gente teve no milho. É bem verdade que de lá para cá o preço do trigo subiu. Então, hoje, na atual situação,
A vantagem de se utilizar trigo para ração animal, um trigo de boa qualidade, ela já reduziu muito, já está muito mais equilibrada. Hoje não é vantajoso, aqui no Brasil, por exemplo, a substituição de um trigo de boa qualidade para fazer ração animal, então está bem equilibrado. Aquela situação que nós temos, o milho é um fator para a formação de preços do trigo. Então, naquele momento que o milho estava muito mais caro que o trigo, naquele momento o preço do milho estava ajudando a gente ter uma elevação do preço do trigo. Agora a gente tem fundamentos internos do mercado de trigo que são mais fortes do que esse reflexo que vem do mercado do milho. Então, a gente tem, a partir da atual situação, a gente sabe que o mercado de milho também está aí, tem essa quebra que vai se consolidando nas safras de milho, mas no momento, o preço do trigo ainda não seria, o atual preço que a gente tem do trigo não seria tão vantajoso para a utilização de ração animal. Então, acho que tudo que a gente tinha que utilizar, toda essa situação do reflexo do milho para elevar preços do trigo, ela já está mais abrandada. Agora são fundamentos do próprio mercado de trigo que tem garantido essa elevação. Claro que também, se a gente for pensar assim, esse é mais um fator que impede que o preço do trigo caia tanto. Porque se o preço do trigo começar a cair muito, com o milho caro, haveria um deslocamento da demanda para a ração animal e, mais uma vez, escassaria o preço do trigo e buscaria esse equilíbrio. Certo. Elcio, quando a gente vira a chave para o nosso mercado interno, a gente tem uma situação semelhante. O ano passado também foi um ano de preços muito altos para o trigo aqui no mercado brasileiro, uma demanda também interessante. Qual é o atual momento do mercado e o que a gente pode esperar para esses próximos dias? Perfeito. Primeiro, vamos fazer aqui um elo de ligação. Quando a gente fala de mercado internacional, antes de chegar no nosso mercado brasileiro, é interessante a gente falar um pouquinho da Argentina, porque só para a gente entender a dinâmica de formação de preço no mercado brasileiro. A gente segue o mercado internacional, nós somos tomadores de preços. A paridade de importação é que determina o preço no Brasil. Então, o que acontece acontece no mundo vai refletir nas bolsas norte-americanas. E a Argentina, que é o nosso principal fornecedor de trigo, ele também sente os reflexos do mercado internacional. E daí o que acontece na Argentina acaba refletindo no Brasil. Costumo dizer, sim, que no caso do Brasil, nós aqui no Brasil, a gente é só um passageiro do mercado de trigo. A gente é um passageiro que anda num trem do mercado argentino que anda pelos trilhos das bolsas norte-americanas. Então, essa questão que vem de fora para dentro. Então, isso tudo para dizer que a Argentina colheu uma safra recorde. São 21,8 milhões de toneladas, a maior safra de trigo já colhida na Argentina, e isso vem fazendo que os preços deem uma acomodada, caíram 3% no último mês dentro da Argentina. Então, essa queda dos preços na Argentina, soma-se aí o outro fator, que é a questão cambial, o dólar que hoje está em torno de 5, próximo, já se aproximando de 5,40, depois está em 5,70. Então, com o preço da Argentina um pouco mais acomodados, é bem verdade que em relação ao ano passado eles são preços firmes, mas um preço internacional um pouco mais baixo, um dólar um pouco mais baixo, acaba refletindo no mercado brasileiro. Esse é o sentimento que a gente tem agora. De qualquer forma, o preço ainda é 18% maior do que o do ano passado. Qual que é a situação? Uma safra recorde no Brasil. É bem verdade que é uma safra recorde em termos de quantidade, mas a questão qualitativa ela é bastante complicada, especialmente no Paraná, que a gente teve ocorrência de geada e de chuva também, chuva no período da colheita, isso acaba prejudicando um pouco a qualidade. E no caso do Rio Grande do Sul também é uma produção recorde, mas com alguns lotes com DOM, essa micotoxina que tem um determinado volume percentual permitido por lei, que também reduz um pouco essa oferta. E no caso também do Rio Grande do Sul, muito trigo exportado. Então, esses são os ingredientes no mercado interno. A gente tem cotações que chegaram até 1.800 no Paraná, em torno de 1.600 no Rio Grande do Sul, e que o espaço para novas elevações ele está, neste momento, limitado pela questão dos preços internacionais que acomodaram um pouco, especialmente na Argentina, e do dólar a 5,40. A paridade de importação, no caso paranaense, ela já está muito próximo do nosso preço. Quando chega essa paridade de importação, não tem como o preço subir mais, porque nesse caso seria interessante vir de fora. E no caso do gaúcho, que estava exportando muito, também essa mesma combinação de fatores, preços internacionais um pouco mais baixos e dólar também mais fraco, limita o volume de exportação. Já exportamos muito, mas hoje a competitividade do trigo gaúcho também é menor do que era anteriormente. Basicamente, esse é o cenário que a gente vem enfrentando dentro do mercado doméstico. E o que a gente tem que ter atenção, principalmente o produtor que está aí traçando as suas estratégias, concluindo a sua safra de verão, definindo a sua próxima temporada? Tem pontos de atenção que vão influenciar na decisão do produtor que olha para o trigo durante a temporada de inverno, Elcio?
É bom a gente pensar um pouquinho mais, vamos falar dos dois grandes fornecedores. No caso paranaense, a gente tem um mercado que vai ficar olhando para a paridade de exportação. Quando agora, isso vale para todas as regiões de produção aqui do Rio Grande, aqui do Brasil, mas Paraná e Rio Grande do Sul são os grandes, a gente tem agora um momento que entrou a safra, os moinhos tinham comprado muito no final do ano passado e estão carregando agora. Só que daqui a pouco, com o ingresso da safra de verão, isso vai acontecer no final de fevereiro e principalmente durante o mês de março, toda a logística vai estar voltada para soja e para milho, e o trigo vai ficar em segundo plano, né? Então, esse período em que o trigo vai ficar em segundo plano vai reduzir a nossa comercialização. Então, o produtor tem que estar preparado para um período de março que vai estar muito. Depois de março, depois de consolidada a logística da safra de verão, a tendência é que os preços tenham espaço para recuperar dentro do mercado brasileiro. No caso do Rio Grande do Sul, é muito interessante o produtor começar a ficar muito atento nos volumes de exportação. A gente trabalha semanalmente aqui nas safras com esses lineups que está saindo para o mercado internacional, porque existe uma possibilidade de vendas de 1,5 até 2 milhões de toneladas, dependendo aí dos volumes que vão sair nas próximas semanas. Isso traria uma escassez de oferta lá na entre-safra. Então, o produtor tem que ficar atento nesses volumes que estão saindo para exportação, porque quanto mais sair para exportação, no caso gaúcho, mais enxuto vai ficar o nosso mercado aqui internamente. Então, para fazer uma visão mais generalizada, o produtor tem que ficar atento ao seguinte: agora a gente vai ter um momento de arrefecimento da demanda. É bem verdade que o produtor não vai estar nem trabalhando com essa tendência, com essa visão sobre o mercado de trigo, porque vai tratar de trabalhar a safra de verão, certo. Mas depois do mês de março, a gente deve ter o mercado retomando e com espaço para novas recuperações, claro, sempre ficando atento às variáveis de preços no mercado internacional. A gente tira um retrato do mercado aqui, olhando o mercado internacional agora e o câmbio, mas está ciente que eventuais oscilações podem acontecer tanto no mercado internacional quanto no câmbio, que são os parâmetros para a formação de preços aqui no nosso mercado. Ou seja, a volatilidade que está colocada ali para o mercado internacional tende a ser refletida no nosso mercado interno, inevitavelmente, né, Elcio? Exato, na verdade até a volatilidade é até menor, mas esses impactos lá de fora são sentidos aqui de uma forma mais... não é como acontece na soja, por exemplo, que uma queda de Chicago vai refletir no mesmo dia no mercado, mas são os parâmetros base para essa formação de preço. Não tem muito o que fugir, não tem espaço para a gente pensar que o mercado de trigo, já tendo passado o período de safra, vai ter quedas muito mais intensas, né? E para frente daí já começa... não tem muito espaço para subir, porque o preço internacional também está mais acomodado. Então, basicamente é isso. O mercado não tem grandes margens para subir e nem para cair dentro do nosso mercado, dentro dos próximos meses. Então, essa volatilidade é até menos intensa no mercado brasileiro, porque a gente fica meio que olhando para o mercado internacional, mas o repasse não é direto. Os moinhos já estão buscando esse abastecimento e estão consolidando essa estratégia já de comercialização. Mas eu diria assim que, com certeza, a gente não tem espaço para quedas acentuadas dentro do nosso mercado. Então, aquele produtor que tem lotes tem que saber que vai passar um período mais complicado nesse próximo mês de março, mas no pico da entre-safra ainda tem margem para esses preços subirem, sempre dependendo da questão aí de dólar e mercado internacional. Elcio, a gente vai monitorar, vai acompanhar, tem uma série de variáveis aí que a gente vai precisar muito da sua ajuda nas próximas semanas, nos próximos meses, para entender como serão direcionadas. Eu agradeço muito pela tua companhia nessa tarde de quinta-feira. É sempre um prazer ter você conosco no Notícias Agrícolas. Volte mais vezes e a gente vai continuar monitorando esse mercado que, como você bem colocou e deixou muito claro na sua entrevista, é cheio de particularidades, né, Elcio? Eu adorei essa analogia do somos um passageiro nesse mercado de trem argentino e trilho das bolsas americanas. Acho que dessa forma a gente consegue entender que é muito complexo esse mercado, tem complexidades que são muito importantes de serem absorvidas pelo produtor brasileiro e as estratégias que ele toma precisam ter essa visão dividida, né, Elcio? Exato, cara. Aproveitar então para convidar os passageiros desse mercado. Nos próximos dias 8 e 9, a gente vai ter um curso de análise fundamental aqui na SAF. Se alguém tiver interesse, é só acessar o nosso site aí e a gente tem aí 8 horas para entender mais de perto o nosso mercado. Mais uma vez agradecendo, Carla, a oportunidade e sempre que precisarem a gente está à disposição. Muito obrigado. Elcio, vamos repetir então a data do curso?
dias? Isso, nos dias 8 e 9 de março, nós temos durante todo o ano, né? Então, mas nos próximos dias 8 e 9 de março, a gente tem, são 2 dias aí, 4 horas no período da manhã, em que a gente entende toda essa dinâmica de formação de preços, de como é o nosso mercado, quais são os produtores, como esses produtores, como esses players trabalham durante o ano, e o repasse com projeções de preço. A ideia é entender a dinâmica de formação de preços olhando para trás, mas projetando sempre o mercado para frente. Então, fica o convite a todos que tenham interesse. Será um prazer encontrá-los nesses dias 8 e 9 de março. E o site é safras.com.br, não é isso? Exatamente, www.safras.com.br, na parte de cursos. É só fazer a inscrição diretamente no site ou através do nosso setor comercial. Maravilha. Elcio, fica o recado e eu já fiz curso na Safras e Mercado, curso de comercialização de soja, de análise fundamental, vale a pena. A educação financeira, o conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, né, Elcio? E é isso que nos faz estar à frente dos demais profissionais. Então fica o recado. Perfeito, Carla, e faço o convite especialmente para você, é uma cortesia para tu fazer o curso conosco aí nos próximos dias 8 e 9 de março. Poxa vida, obrigada. Que bom, pode contar comigo, Elcio. 8 e 9 estaremos juntos com certeza. Perfeito. Elcio, uma boa semana pra ti, um bom restinho de semana pra ti. Até a próxima, meu amigo. Já tô te esperando aqui pra gente continuar tratando desse mercado. Até mais, bom trabalho. Valeu, obrigado, Carla. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima. Conosco, portanto, o grande Elcio Bento, grande conhecedor do mercado de trigo, um dos principais analistas de mercado quando a gente olha para esse mercado de trigo. O Elcio já há muitos anos dá entrevista ao Notícias Agrícolas e vocês puderam perceber, né? Análises muito completas, tratando do cenário internacional detalhadamente, depois trazendo toda essa situação para o mercado interno. E nós temos, né, particularidades no mercado de trigo aqui no Brasil que às vezes limitam o produtor de olhar um pouco mais para o trigo, avançar na sua produção de trigo, ampliar as suas áreas, a questão da qualidade do trigo, né? Há sempre muito questionamento sobre o trigo brasileiro, então nós temos que continuar trazendo informações sobre este mercado e mostrar que o Brasil vem intensificando, aprimorando a qualidade do seu trigo e um produtor cada vez mais completo, não só na produção, mas também na comercialização. Então esse é um ponto já do mercado interno, temos pouco espaço para recuo de preços, temos a tendência de ter uma volatilidade ainda aqui para o Brasil, mas menos forte, né? Porque vai ser forte, mas vai ser menos intensa, menos agressiva do que se espera para o cenário internacional. E isso se dá para o mercado internacional porque nós temos aí não só os fundamentos sendo definidos ou redefinidos para o mercado do trigo, com a chegada da nova safra de inverno, atenção a como vai se concluir a safra de inverno lá nos Estados Unidos. Vimos de uma temporada de escassez de oferta, com perdas aí colocadas pelo Elcio, de números muito fortes, né? Canadá perdeu 3,5 milhões, Rússia perdeu 10 milhões, Estados Unidos perdeu 5 milhões de toneladas, só aí a gente está falando de uma perda de mais de 30 milhões de toneladas quase, né? 28 milhões e meio de toneladas. Então é um rombo enorme num cereal que é consumido o ano todo, né? O trigo é a base da alimentação de uma série de nações, né? Para não dizer de todas, talvez. Então o trigo é a base da alimentação humana, né? Então nós temos todas essas particularidades, como eu falei, colocadas nesse mercado e isso tudo precisa ser considerado. Quando a gente olha para as questões fora dos fundamentos, ou seja, as questões das tensões geopolíticas ali se intensificando entre Rússia e Ucrânia, a gente coloca o mercado de trigo no centro dessa discussão. A Rússia é a maior exportadora global de trigo, a Ucrânia está entre os 6 maiores. Quer dizer, tudo isso se junta, se choca e a gente vê esses preços, como o Elcio colocou, 24% mais altos no mercado internacional do que no mesmo período do ano passado. No Brasil, essa diferença é de 18%. Então, estamos atentos, estamos aqui monitorando. Vamos ver como é que estão as cotações hoje na Bolsa de Chicago? Números na tela para você, porque hoje é um dia de altas fortes para a soja novamente. Mercado, inclusive, intensificando seus ganhos. Estava subindo 5 pontos quando eu comecei esse boletim. Já está com alta de 30 pontos e meio. Para o contrato março, que vale 14 dólares e 21 cents por bushel, o maio 14,30 com 30 pontos de ganho, o julho 14,35 subindo 28 pontos mais 75 e mais o contrato agosto com 14 dólares e 8 subindo 24 pontos mais 75. Vamos checar os preços do milho também e na sequência tem o trigo. Milho mais tranquilo, altas de 1 a 2 pontos e meio, o março 6 dólares e 13, o maio 6 dólares e 12, o julho 6 dólares e 8, o setembro 5 dólares e 79. Agora sim, números do trigo para a gente concluir.
Mercado de trigo hoje bem estável e está no vermelho porque está realizando lucros depois das altas fortes que foram observadas nos últimos dias. O março, 7 dólares e 95, maio, 7 dólares e 98, julho, 7 dólares e 86, o setembro, 7 dólares e 84. As baixas são tão tímidas que variam de 1 ponto a 2 pontos e 25 nos contratos mais negociados. Também, como disse o Elcio, nas últimas sessões aí nós tivemos um ganho de 7% para os preços do trigo negociados na Bolsa de Chicago. E também esse movimento, né, trazido pelo Elcio, de 6 dólares a 8,80 no ano passado, por conta dessa escassez de trigo na Bolsa de Kansas, nos Estados Unidos, que é uma das principais que negociam trigo quando a gente olha para as bolsas norte-americanas, né? A gente fala bastante de Chicago, mas Kansas tem uma importância bastante grande também. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem informações sobre a safra do Paraguai de soja e os números estão sendo revisados e corrigidos para baixo e a gente vai tratar disso com o pessoal em loco, lá direto do Paraguai, conosco aqui no Notícias Agrícolas, para que você aqui no Brasil seja sempre o produtor rural mais bem informado. Continue conosco. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.